leão com leão, o pessoal aponta isso para mostrar assim, que a homossexualidade tem causas naturais. Aí ele fala assim, olha, então tá, ué, se eu posso falar de leão com leão, eu também posso falar de cachorro com a mãe, né? Porque assim como um leão se apaixonar por um outro leão tem uma causa natural para justificar a homossexualidade humana, ué, se o cachorro na natureza faz sexo com a mãe, não teria problema, é um argumento que ele apresenta. E aí eu acho, embora seja pesado ouvir essa argumentação, mas eu acho justa a argumentação do Dr. Rodrigo, porque a gente precisa exatamente sair dessa discussão boba de ficar biologizando o ser humano. Porque uma coisa que eu e você precisamos compreender, é um exercício longo da existência a gente compreender isso, né? Basta você ver que quando Adão e Eva pecaram, é isso que nos diz o texto, a imagem das origens, primeira providência que eles tomaram foi o que mesmo? Pecaram, um olhou para o outro de maneira estranha, aquilo que era óbvio virou uma coisa esquisita, e aí os dois tapam as suas partes com folha de figueira, mostrando que dali para frente ou dali para cá, a existência humana ficou marcada por uma sexualidade turva, por uma percepção errada uns dos outros, né? Por uma percepção criminosa por vezes uns dos outros. Então, não tem nada de natural nisso. Por isso que eu achei legal ele trazer esse exemplo. Se é natural você falar de leão com leão, deveria ser natural você também falar que o cachorro pega a mamãezinha, daí uns meses. Só que essa que é a diferença, porque a sexualidade humana não é natural. Então eu sinto muito por crentes, por biólogos, por quem não sei quem, fica procurando provas naturais da homossexualidade. Não vai achar, graças a Deus, por um simples fator. O ser humano não tem uma sexualidade apenas natural. Tudo em nós saltou da natureza para a cultura, por isso que incesto é um crime hediondo, por isso que pedofilia é crime hediondo, né? Por isso que matar em série é crime hediondo, porque é você tentar voltar a alguma coisa que você nunca mais vai voltar a ela. O ser humano nasceu para pular para a cultura, para fabricar a própria existência, para criar as próprias percepções. Então eu achei assim um pouquinho bem feito nessa argumentação, porque aí nem eu nem você nunca mais vamos usar isso para argumentar, porque uma coisa é certa. E aí o Sigmund Freud, ó, em 24 volumes, ele acabou estudando isso que não é natural. Porque na natureza, sexo é para reprodução. Na existência humana, a sexualidade, ela perpassa toda a nossa personalidade, ela nos formata, ela determina muitas das nossas percepções, né? Ela determina todo o nosso aparelho psíquico. E aí, esse negócio, mas aí, deixa eu ver quantos elefantes macho transam com macho. Isso é bobeira, essa contabilidade é bobeira. Porque senão a gente vai ficar dando base para esse questionamento justo que o pastor Rodrigo Silva faz. Por outro lado, o pastor Rodrigo Silva conseguiu ser um ótimo teórico, mas ele acabou abraçando o horizonte limitado dos escritores bíblicos, dos apóstolos, dos profetas, do apóstolo Paulo, que tinha elaborações maravilhosas, mas que determinadas coisas não conseguiam ver sem aquele contexto cultural. E eu e você já podemos ver isso, nós temos esse privilégio. Nós temos todo um estudo das ciências humanas para mostrar isso, que a sexualidade humana ela já está presente em nós. Quer ver como é que a sexualidade humana está presente em nós, que é esse princípio do prazer? Eu estou dizendo isso tudo para você abandonar essa história de querer encontrar. Ah, eu vi mosquito um atrás do outro. Ah, viadinhos pegam uns aos outros. Aí o termo viadinho. Ah, eu vi jacaré montado no outro. Isso tudo é bobeira. Isso tudo, de repente um macho está lá subindo em cima do outro, não é nem por motivos sexuais, ele só está determinando quem é que manda ali. Então eu não posso definir, não é nada disso. E ainda que fosse, o ser humano não é natureza para ficar, não é apenas natureza, ele não é apenas biologia para ficar reduzindo isso a estudo de leões que se pegam. Senhor, olha só. Eu estava dizendo, a nossa sexualidade é tão diferente da natureza que você vê desde a nossa mais tenra idade. Uma criança nasce e um filhotinho de animal nasce. Eles são amamentados. Depois que acabou de ser amamentado, o animalzinho vai brincar. E o bebê, o que ele precisa? Ele precisa de um substituto do seio materno, que é o que a gente chama de fase oral. Ó. O Freud vai dizer que a criança precisa de substituto do seio materno porque a criança ela não apenas mama porque ela está com fome, ela mama para sentir prazer, amparo, aconchego. O animalzinho não, ele mama porque ele está com fome. Acabou a fome, tá
saciado. O bebê não, é preciso substituto. Chupeta, chuquinha, dedo polegar e vai. Aí chega a adolescência, ó, virote, né, bebidas, cigarros. Por que a gente masca chiclete mesmo? Tem tudo um princípio do prazer aí é claro, as religiões vão dar um tratamento todo moralista a essas coisas, mas diante de Jesus, cada caso é um caso, mas eu só estou te mostrando que tem um princípio do prazer aí. Não é que criança está pensando em sexo, mas que o prazer que ela sente é do mesmo prazer que a gente vai sentir a partir da adolescência, por finalidades, digamos assim, reprodutivas. Né? Quer ver uma outra coisa? Na natureza, os animais já sabem controlar os esfínteres. Agora, o bebê ali, quando ele vai aprender a conversar com a cultura, ele tem que aprender a segurar os esfínteres, que são o conjunto de músculos e nervos envolvidos na retenção e na soltura de fezes e urina. Né? Tem até uma advogada militante, ela gravou muito bonitinho o filho dela não querendo trocar a fralda. Aí o menino dela fala assim, ela fala, mas fulaninho, por que você não quer trocar a fralda? Não, o xixi é meu amigo. A gente ri disso, acha engraçado, mas ele está contando para ela, mesmo que ele não vá se lembrar disso no futuro, ainda bem que ela gravou para ela mostrar isso para ele, ele está dizendo o seguinte, por que você quer jogar meu xixi fora se fui eu quem fiz? Aí o Freud vai dizer, sabe o que ajuda a criança a lidar com esses traumas? Porque a nossa vida de natureza para a cultura, a gente vai sofrendo traumas. Eu estou aqui hiper simplificando a teoria. Mas aí o menino pensa assim, o xixi é meu amigo, por que a mamãe quer jogar ele fora? Por que ele está dizendo que o xixi é amigo dele? Porque ele quem fez, mesmo que você não lembre disso, todos nós passamos por isso, de fiscalizar o que vamos fazer com o nosso cocôzinho ou com o nosso xixizinho, porque nós tivemos que controlar a retenção ou a expulsão do nosso bolo fecal e da nossa urina. Né? E o Freud vai dizer, o que ajudou a criança a fazer isso era aquela energia que fazia assim, eu vou fazer isso por amor à minha mãe. Ou eu vou fazer isso porque senão minha mãe vai me bater. Tem muitas mães que batem nos meninos quando eles fazem cocôzinho a hora que elas não querem. Né? Isso não acontece na natureza. Uma outra coisa impactante para mim e para você que a gente não vai se lembrar porque está no nosso inconsciente. É a hora que a gente olha e fala assim, olha que engraçado. O Joãozinho tem um trem pendurado ali, um pacotinho ali entre as pernas. E Mariazinha tem um cortado. Ué, então quer dizer que o Joãozinho tem e a Mariazinha não tem. Aí, ó, o prazer de conhecer as diferenças faz a gente classificar as pessoas entre quem tem, homens, e quem não tem, mulheres. Isso tudo no mundo onde a criança vai ouvindo que as pessoas se relacionam, que as pessoas, que na hora da novela das 9 a mãe manda a criança se esconder. Eu vou deixar aí um link para uns vídeos, assim, eu hoje não gosto muito daqueles vídeos, mas eles te trazem algumas informações assim, bem introdutórias e bem leigas, né? Para quem não é um psicanalista aprofundado, eu acho que era legal você assistir. Né? Mas o que eu sei te dizer é que isso tudo, quando chega à puberdade, que seria a idade do pubis, das mudanças físicas relacionadas à reprodução, todas essas questões da fase oral, onde a gente chupava dedo, aquela coisa toda, da fase anal, quando a gente teve que aprender a segurar e soltar as fezes de acordo com o que a sociedade exigia, né? Não dá para beber, fazer cocô em todos os lugares, tem que ir para o vaso, aquela coisa toda, onde a gente aprendeu as diferenças de gênero. Isso tudo vai ser reformulado na adolescência, porque aconteceu com a gente uma coisa que ficou recalcada mais ou menos aí, dos 6 até os 11 anos, mais ou menos. Isso se a criança não passar pelas molestações que muitas crianças passam hoje em dia por parte de adultos. Que é o quê? Em meio a essas diferenças todas, de ter que se desprender da mãe, de ter que segurar os próprios excrementos, de saber por que uns têm e outros não têm, no meio disso tudo, a criança ela se descobriu se identificando ou se apaixonando por pessoas adultas que cuidaram dela. E aí o Freud vai dizer, é nesse período que começa a constituição da nossa sexualidade. Né? Tanto é que se você for observar as suas primeiras relações amorosas, você está ou repetindo alguma coisa que você viveu inconscientemente na infância, ou rejeitando aquilo. É muito comum pessoas casadas dizerem assim, nossa fulana, tem esse jeito de você falar, parece meu pai, credo. Que possivelmente, nessa tenra infância, o pai ou a mãe foi uma figura que essa pessoa admirou muito. E aí, às vezes você vai chegar e às vezes você vai ser uma mulher
com aparência ou uma expressão de gênero feminina, né? E ao mesmo tempo você vai ter uma linguagem rabugenta, uma linguagem podre, igual a do seu pai quando você era pequenininha. Ou às vezes você vai se apaixonar por homens de características esquisitas. Isso tudo justifica? Não, isso tudo pode ser tratado nas psicanálises, nas terapias, nas psicoterapias. Isso tudo pode ser tratado. Eu só estou te dizendo isso tudo para dizer o seguinte: a sexualidade humana ela é diferente da natureza, e os escritores bíblicos, quando falavam da homossexualidade, eles falavam igualzinho eles falavam da lepra, no horizonte que eles tinham. Por isso que é engraçado, em meio a todas essas coisas, que não fará sexo com a sua irmã, com o seu irmão, com aquela coisa toda, eles focaram na questão da homossexualidade, porque de alguma maneira os homens são tão adúlteros, os homens dividem a mulher deles com muitas outras, né? Os homens têm várias mulheres, eles fazem tudo que Deus disse para eles fazerem, de menos a homossexualidade. Por quê? Na tradição judaico-cristã, homossexualidade acabou sendo encapada e ficou misturada com as orgias, que são as orgias que Paulo vai mencionar em Romanos 1. Tanto é que ele fala que os homens abandonaram o modo natural para se envolverem homens com homens, mas o que era aquilo nos dias do apóstolo Paulo? Eram homens que se casavam com mulheres, mas pegavam outros homens. Ele está falando da promiscuidade. Ah, mas como é que você sabe que ele não está falando dessas homossexualidades atuais? Ele não conseguia nem pensar nisso, porque não tinha nem ciência para pensar nisso. Só no século XIX, a partir das teorias psicanalíticas, que a pessoa fala assim, deixa eu entender o que é isso. Igual as histéricas eram vistas como endemoniadas, até que o Freud falou assim, falam que essas mulheres aí estão fazendo teatro, querendo aparecer, deixa eu ver o que é isso. Aí ele conseguiu, ele e outros psiquiatras da época, conseguiam definir o que era a histeria, que seria a doença do útero, mas na verdade era uma outra coisa, né? Que tem a ver também com a sexualidade, que tomou outros caminhos lá na infância da mulher, e ela vai vivendo isso como pode, né? Sem querer que você seja aqui um especialista em psiquiatria ou psicanálise. Mas o que eu estou te dizendo é isso, aquela folhinha de figueira em Adão e Eva nos diz muita coisa. Então, eu não posso fazer comparações de leão com leão. A nossa sexualidade, ela não é natural desde o seu começo. Porque desde o começo, quando a gente não estava sendo amamentado no seio da nossa mãe, a gente precisou de um substituto. Alguém até fala assim, ah, eu nunca chupei bico, mas alguma outra coisa de uma outra ordem você colocou no lugar. A gente vê isso muito nas clínicas, né, quando a gente está fazendo terapia, no depoimento das pessoas, como que isso vaza inconscientemente. Mas isso é um caso que a gente vai vendo com cada paciente. O que eu quero te dizer, e respondendo a esse questionamento, dentro do horizonte do pastor Rodrigo Silva e dos demais irmãos, legítimo é isso. Que esse questionamento nos faz entender que a gente jamais pode associar a sexualidade humana, a gente jamais pode analisá-la apenas pelo viés natural, porque a gente está reduzindo, né? O que eu posso fazer aqui, eu tenho outro vídeo onde eu vou falar, porque tem aquele versículo bíblico que o apóstolo Paulo diz, né? Nem sodomitas e nem efeminados herdarão o reino de Deus. Vou deixar para você também um link onde eu fiz uma pregação sobre isso. Que ali, além de ter um problema letrístico, tem um problema também do significado. O que são sodomitas? O que é um malacói, uma pessoa lisa, uma pessoa frescalhada de personalidade e não apenas de expressão de gênero? O que é um arsenocoitai, que foi traduzido como sodomitas? As pessoas que se intrometem na vida umas das outras. Deus estava falando ali de caráter, que a tradição lê aquilo, Deus está falando de efeminados e de pessoas que têm relações sexuais anais. Só que não é isso que está no original, mas eu vou deixar o link para você assistir com calma e pode me fazendo perguntas no nível pessoal depois, se você quiser se aprofundar nisso. Este vídeo, no entanto, eu estou gravando, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.